quer alguma coisa aí? Não, eu vou ser bem rapidinho aqui para mim. Irmãos, como sempre, né? É sabido. Eu tinha preparado uma palavra, hoje de manhã mudou. Né? A Rosana toda vez fala a mesma coisa. Aí de manhãzinha eu estava meditando nela, eu estava bem encartilhada, mudou todos os planos e vamos ficar bem rapidinho aqui. Eu queria falar bem rapidinho sobre as características fundamentais e as características essenciais da vida de um discípulo. Nós, para sair das trevas e vir para Jesus, para o reino da luz, existe uma porta, né? Quais são as características fundamentais? O fundamento fala aquilo que é colocado para se estabelecer uma base, né? Fala de fundamento, aquilo que dá sustento para uma vida, para uma caminhada. Salmos 11:3 fala assim: retirados os fundamentos, o que pode fazer um justo? Uma pessoa sem fundamento não tem o que fazer, né? Sem fundamento é a mesma coisa de edificar a vida fora das palavras de Jesus, né? Mateus 7:24-27 fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína, e o último estado se tornou pior do que o primeiro. Então, resumindo esse texto, ele fala tem uma característica ali, né? 2 tipos de homens. Quais são? A semelhança desses homens, os dois. Ele fala que existe um homem prudente e um insensato. O prudente, ele ouve. E o insensato? Também ouve. Todo aquele que ouve e não pratica. E todo aquele que ouve e pratica. Então aqui, irmão, na igreja sempre vai ter os que ouvem e não praticam. Vai ter os que ouvem e praticam. O que ouve e não pratica, o que vai acontecer com ele? Os dois sofrem as mesmas coisas. Os ventos, os rios dão naquela casa. Os dois vão passar pelas mesmas dificuldades. Qual que é a diferença de um com o outro? Um vai cair, o outro não, né? Essa é a semelhança. E edificar a vida sobre a rocha fala de edificar sobre um lugar seguro, sobre algo que nos dá sustento, algo que vai edificar, que vai guardar, não vai cair. E quais são as características fundamentais da vida do discípulo? Arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Então, rapidinho, arrependimento, o que é o arrependimento? Arrependimento se dá em mudança de mente. A palavra fala sobre, a palavra é metanoio, né? Que é mal traduzida por metanoia. Nós falamos metanoia, mas é a mesma coisa. Significa uma mudança de mente que se transforma numa mudança de atitude. Então, o que muda na prática? Antes, eu governava a minha vida. Eu mandava na minha vida. Eu decidia todas as coisas na minha vida. E agora? Jesus é quem decide. Eu tenho direito a decidir mais alguma coisa? Nada. Eu defino alguma coisa? Nada. Quem decide tudo? Jesus. Ele se torna o Senhor. Então o arrependimento, ele traz ela traz essa característica no nosso coração. Então, uma pessoa que não se arrependeu, ela consegue caminhar com o Senhor? Não, é impossível. Não tem fundamento. Ela não vai conseguir. Por quê? Pode ter até aparência exterior, né? Pode estar todos domingo, mas o que vai acontecer quando Jesus dá uma ordem? Não. Vai ter que passar pelo meu crivo primeiro. Aí eu vou ver se eu estou disposto ou não a obedecer. Não houve arrependimento. E o Toninho, eu lembro quando a gente começou a ensinar, né? Batia tanto nessa tecla, tanto nessa tecla. A gente vinha todo animado e falava 20 minutos com alguém aqui, Toninho, quer batizar. Não, cara. Sem arrependimento, você não consegue edificar, você não consegue, perder tempo. Você não consegue edificar algo sobre aquilo que
que não tem fundamento. Então o arrependimento ele devolve o governo para Jesus. Ele fala sobre passar pela porta, né? Em Atos 2,38, quando Pedro prega ali para aquela multidão, eles falam assim: ó, o que a gente faz agora? Primeira pregação, né, de Pedro. Diz-lhes Pedro, Atos 2,38: arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Então o arrependimento é fundamento na vida do discípulo. Sem arrependimento não dá, você não consegue caminhar. O Senhor vai dar uma ordem, você não vai aceitar. O teu discipulador vai falar com você, você vai empinar o nariz e não vai aceitar. Por quê? Porque não tem fundamento, não houve novo nascimento. Na última ministração que eu ministrei aqui, eu falei sobre dissimulação espiritual. Acho que os irmãos se lembram de pessoas que com tristeza no coração, mas a gente tem que assumir isso daí. Tem gente no meio que não nasceu de novo, verdadeiramente precisa revisar, precisa rever. Não houve arrependimento, não muda, né? Não tem como. Aí uma vez que eu me arrependo, entendi que eu preciso devolver o governo para Jesus, qual que é o próximo passo? O batismo. O batismo é... O que é o batismo? Nada mais é do que o enxerto no corpo de Cristo. Quando eu sou enxertado na vida da igreja. A conversão, a nossa conversão, ela tem, como que eu posso falar? Duas esferas. Uma na vertical, minha com Deus. Só que automaticamente é com a igreja. Não tem como você caminhar com Jesus sem caminhar com a igreja. É impossível você ser ligado a Jesus sem ser ligado no corpo, porque não tem como ligar só a Jesus. Automaticamente você é ligado no corpo. Não tem como. Já viu um dedo andando por aí sozinho? Dando um rolê? Uma mão, lembra a mãozinha? Tinha uma mãozinha na familiada? A mãozinha andava sozinha. Você vê uma mãozinha, ei meu, beleza? Como é que tá? Tinha uma mãozinha, né? Uma familiada, ela andava sozinha, ela não precisava do corpo. Imagina você ver uma perna andando sozinha. Ela está fora do corpo, ela não tem vida. Quando Jesus se apresenta para Paulo em Atos 9, Paulo cai e Jesus fala o que para ele? Por que me persegue, Paulo? Paulo nunca perseguiu Jesus, nunca. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os discípulos. Ou seja, perseguir os discípulos é perseguir a igreja, a Jesus. Está ligado com a igreja? Estou ligado em Jesus. Não estou ligado com a igreja? Não estou ligado. No dia a dia eu encontro muita gente aí pregando, a gente encontra. Eu me submeto a homem algum. Mas a Jesus sim, só a Deus. Eu só confesso para Deus meus pecados. Onde você viu isso daí? Se na Bíblia fala, confessar as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Para ser curado é necessário. Então o batismo nas águas nos liga no corpo de Cristo. O batismo, ele tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Como diz em Ezequiel, o batismo ele recebe uma marca, né? Eu gostei do exemplo do vaso, né? Quinta-feira eu e o vaso saímos fazer o contato com o Marcelo. Aí ele falou com o Marcelo assim, ele falou: Marcelo, imagine você tem uma fazenda e o seu boi escapa. O boi é seu, só que você não marcou ele. O seu boi foi andando, entrou dentro de uma fazenda. Aí ele entrou dentro da fazenda, o cara fechou ele, o cara foi lá e marcou o boi. Aí você passa a ver seu boi, ela fala: opa, é meu boi. Você vai lá e fala: esse é meu boi. Eu: não, por que é seu boi? Você marcou? Não, tem marca? Não, não tem. Então, ele tem marca, é meu agora. Então o batismo nós recebemos um selo do Senhor, que é o Espírito Santo, aquele que nós estávamos falando no começo aqui, né, que Davi clamou: Senhor, não tires de mim o teu Espírito. O batismo também é fundamento na vida de um discípulo, também é fundamento. Sem o batismo não dá para tratar de coisas de dentro do caminho. Não tem como falar de coisas de dentro do caminho, porque ainda eu não acertei o fundamento. É colocar peso aonde não vai suportar. Tem que ter os fundamentos. Quais são? É pena que a Cris não está aqui, né? A última, que ela foi a última que a gente batizou. Quando ela foi, a gente começou a ir na casa dela, conversar com ela. Aí um dia ela chamou eu, a Rosana pediu se a gente podia marcar uma reunião para conversar com ela e com o Marcelo sobre a vida de casal. E a gente falou: não, Cris, você precisa primeiro se acertar com a porta. Porque você está querendo acertar coisa dentro do caminho que ainda não foi acertada. Precisa passar pela porta, você precisa se arrepender, você precisa se batizar, você precisa
E ela entendeu aquilo, falou, não, entendi, e foi embora calcular. Graças a Deus calculou e calculou bem, né? Então, batismo também, ele também é fundamento na vida de uma pessoa. Sem o batismo não tem jeito de fazer nada. E o dom do Espírito Santo. O Espírito, quando nós nos batizamos, a Bíblia fala em Gálatas 3:27, se não me engano, todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo, os revestistes. Ou seja, quando eu me batizo, eu recebo como se fosse uma capa de Jesus. Eu vou ser protegido, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, não faz isso, ou não faz aquilo, não anda por esse caminho, não entra por aí, não faz esse negócio, não fecha esse negócio, não compra esse terreno, não compra esse carro, não tal. Sem ele é impossível, não tem como caminhar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se relaciona, ele fala com a gente. Então essas três características, elas são fundamentais, fundamentos na vida do discípulo, que é arrependimento, batismo nas águas e o Espírito Santo. Essas são, para quem passou pela porta, elas estão relacionadas com a porta. O fundamento está relacionado com a porta. E a característica essencial está relacionada... Opa, né? Silêncio. Então, o Rafa estava falando do Espírito Santo, né? E no começo, antes do José começar o louvor, pediu para a gente estar orando, né? E aqui na oração, a minha oração foi para que nós, eu, as meninas que estavam orando, e nós como igreja, fôssemos guiados pelo Espírito Santo, né? E não pelo nosso próprio entendimento, por aquilo que a gente julga ser certo ou errado, mas que pela palavra e que pelo Espírito nós fôssemos direcionados, né? E aí depois, na hora do louvor, eu comecei a procurar um texto, porque na verdade eu queria achar esse texto, né? É bolsa. É João 16:13, que fala, Jesus falando aqui, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, não é dele que ele vai falar, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ser direcionado pelo Espírito não é, e é uma linha fina, né, tênue do que a gente acha que é certo e que é errado, e daquilo que é a verdade de Jesus pela palavra dele. Então, às vezes a gente confunde isso, né? Mas que quando vem o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade, é tudo aquilo que Jesus disse. Amém. Isso aí, né? Eu lembrei agora, tá falando sobre isso. Que nós tava ali junto, começando a reunião, cantando, né? O Jadão foi lá, me abraçou. Falei, Rafão, 12 anos já no caminho? Eu falei, 12 anos já. Ele falou, eu imagino ao longo desses 12 anos como não deve ser fácil, né? E ele falou um inimigo, né? A ser combatido ali. Não é nem falar de pecado, ele falou, o esfriamento. Ele falou, imagino que não é fácil combater o esfriamento. Eu falei, Jadão, a nossa vida, infelizmente, ela é igual uma corrente de bicicleta. Você vai andando, ela vai larguecendo. Chega um tempo que ela está elaceada. Aí, já, se o Senhor e o Espírito Santo não vier de tempos em tempos ajustar, vai cair na rotina, meu irmão. Tá? Vai cair naquilo ali. Você já vai enxergando os inimigos nossos. Chega uma hora que o inimigo já não é mais o pecado só. O pecado já ficou para trás. Então, as características fundamentais são essas. Agora, as características essenciais está relacionada ao caminho. Quando a gente entra no caminho, fundamentais está relacionado à porta. Essenciais, bem rapidinho, 3 só. Está relacionado àqueles que se decidiram a pagar o preço de andar no caminho do reino de Deus, em direção ao alvo, que é ser semelhante a Jesus. Então, 2 Timóteo 2:2 fala assim, ó. 2 Timóteo 2:2. E que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Que da minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros. Homens fiéis e idôneos. Fiéis se refere ao caráter do discípulo, e idôneo
a obra que precisa fazer. Então a primeira característica essencial na vida de um discípulo que está no caminho, ele é comprometido e perseverante. Ele é comprometido. Ele assumiu um compromisso inquestionável com Jesus e com a igreja. Ele é comprometido com Jesus e com a igreja. Ele vive debaixo do senhorio de Jesus e se submete à sua palavra. Essa é uma característica essencial na vida de um discípulo. É aquela pessoa assim, ele abraçou a causa. Ele vestiu a camisa mesmo. É pau para toda a obra. Você sabe que você pode contar com ele para qualquer coisa. Espiritual, natural, carnal. É aquele cara que é o tempo todo, né? Tá ali. Se ele é assim com a igreja, com Jesus é a mesma coisa. Não muda. Então essa é a primeira característica. A segunda característica de um discípulo no caminho, ele é submisso e tratável. Submisso e tratável. Você deu risada. Porque Jesus falou, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Se ele falou aprendam, significa que nós não temos, nós não sabemos. Se ele falou aprendam, é a coisa que a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender. Quando você é tratado, você é relutante e orgulhoso? Ou é dócil? Está disposto a abrir a sua vida para ser corrigido, fortalecido e ensinado? Acho que na semana passada, né? Eu nunca falei para fazer isso, né? O Arnaldo e a Ju entrou em contato, né? Eu precisava ter um tempo, sei lá, tal. Vamos lá, eles foram em casa, né? Na sexta-feira. Eles chegaram lá com tudo impresso, o salário da Ju, o salário do Arnaldo, quanto que eles ganham, quanto que eles tiram de dízimo, quanto que eles pagam de conta, tudo. Eu olhei, eu nem lembro quanto que é o valor, né? Quando eu me atentei a isso, né? Eu fiquei pensando, né? Falei, discípulo que quer, que está disposto. Eu nunca mandei fazer, nunca pedi fazer isso. Só que um detalhe, eu faço isso com o Márcio. Eu mando o meu comprovante de meu olerite, eu mando por e-mail para ele saber. Eu faço questão, eu não fico esperando, eu faço questão que ele participe, que ele saiba. E como fruto eu colho, né? Deus é fiel e nós andamos em fidelidade ao Senhor. Eu achei muito fantástico, porque é pessoas que se abrem assim. Você imagina para Deus. O mesmo, 2 semanas atrás, né? A Lisa e o Thiago, eles foram em casa também. Chegou lá, a Lisa ficou conversando com a Rosana e o Vaso chamou para conversar na cozinha, né? Foram lá de tarde e o Vaso pegou ali e falou quanto eu ganho tanto, eu pago isso por mês, pago aquilo, tal. Eu queria um conselho, tá certo, tá errado. Tipo, tava tudo certinho, né? A Ju não precisava fazer nada. Mas eu fico pensando, né? Que eles saem, né? Falou, pô, que temor e amor a Deus. Não a mim, homem. Entenderam o princípio de Deus. Pode ter certeza que Deus vai dar filhos assim. Deus vai dar filhos assim. Então ele é tratável, ele é submisso, ele tem disposição. Eu vou ler um texto rapidinho antes de partir para o último. Está em Tiago. Tiago fala assim. Tiago 2. Deixa eu confirmar. Não, Tiago 3, desculpa. Ele fala assim, quem é? Tiago 3, 13 e 14 aqui, eu vou ler até o 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre com mansidão de sabedoria mediante com digno proceder. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos gloriei disto, nem mentais contra a verdade. 13 em diante. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. 17. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável. É tratável a sabedoria que vem do alto. Plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Sem fingimento. Irmão, tá tudo bem? Não tá, cara. Não tá tudo bem. O que tá errado? Vamos tratar. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, tratável e cheia de misericórdia e sem fingimento. Pô, tem uma ferida, vamos tratar. Precisa mexer? Vamos mexer, meu irmão.
Mas não vamos ficar no meio não, com hipocrisia, tá tudo bem e tal, não tá, tem que tratar, vamos tratar. São características essenciais na vida do discípulo. Porque isso vai te travar, vai te amarrar. Até a vida profissional não anda. A vida espiritual não está bem, tudo está mal. Tudo está mal, não tem nada bem. E a última característica essencial de um discípulo, ele tem carga para ganhar vidas e discipulá-las. Dentro desse tratado aqui, voltando rapidinho, na semana passada eu conversei bastante com o Paulinho, né? Jadão sabe já. A gente estava conversando que ele já, com 4 meses, já está dando fruto. E a gente teve um papo bem legal, né? Começou pela internet e depois nós conversamos pessoalmente. E a palavra que eu dei para ele foi: meu irmão, nunca saia debaixo da autoridade do seu pai. Quando foi? O Jadão nem estava junto, só estava nós dois. Falei, daqui a pouco seu coraçãozinho vai falar: não, eu sou melhor, eu já fiz discípulo, eu já sou pai. Aí você vai começar já, eu não preciso mais de Jadão. E aí que é um engano. Aí que é um engano. Aí que eu... Antes que você passe para o terceiro ponto, já que você voltou no segundo, quando nós começamos a caminhada, nós não tínhamos a menor compreensão dessas verdades aí. Mas o Espírito Santo nos conduziu a levar tudo a nossa vida para o Dani. De tal maneira, você falou da questão financeira, né? Até hoje o Daniel tem no computador dele o nosso histórico financeiro. Ele sabe exatamente. E eu sei exatamente que o John tem o histórico da vida do Daniel e da Céu. Todas as áreas da nossa vida são abertas ao Daniel, meu e da Cleiton. Isso garante proteção. Você ser submisso e tratável garante proteção, garante cobertura, garante direção. Porque, na verdade, quando Deus constitui uma autoridade, essa autoridade é a própria representação de Deus, né? É uma delegação de autoridade. Então, quando você se submete ao Jadson, não é o Jadson que está se submetendo, é a Deus. Quando você se submete, quem está discipulando a vida? O Paulo, não é o Paulo que você está se não é a eles que você está se submetendo, é ao Senhor através da vida deles. E esse conceito é fundamental mesmo. Isso é muito importante que o discípulo tenha na sua maneira de ser essa essência. Perdão, Francisco. Nossa, amém, glória a Deus. E é essencial na vida, na caminhada. Nós não vamos ter êxito, não vamos conseguir, né? E a última, ele tem carga para ganhar vidas e discipulá-las. Segundo Timóteo, que a gente já leu 2:2, Paulo fala aqui para discipular homens idôneos. Isso significa, o que são homens idôneos? Capazes de transmitir para outros o que estão recebendo. Ah, mas só tenho 5 meses de caminhada. Opa, então transmite seus 5 meses. Daqui 5 meses você vai ter 1 ano. Transmite. Se Deus colocou, o problema é dele, né? No bom sentido da palavra, deixa com ele. Ele vai capacitar. O discipulado não visa só tratar o caráter do discípulo, mas também levá-lo a ganhar vidas e discipulá-las. O discipulado visa, né, a ganhar vidas e levá-las a discipulá-los. Então era isso, meu irmão. Bem rapidinho. Eu estava com outra palavra preparada, mas pela manhã eu já acordei meio... Eu falei, não é isso, não é isso. Eu fiquei sentado até 2 horas da tarde e tentando entender o que Deus queria falar conosco. Espero que se Deus trouxe essa palavra, com certeza Ele trouxe alguém para ouvir. Amém. Senão Ele não faria isso. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa dentro disso, fora disso, fique à vontade que a gente vai encerrar. Alguém quer dar algum testemunho? Não quero. Se quiser falar. Senão nós vamos encerrar, podemos encerrar.